a Deus, aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém. Vamos iniciar mais um culto de ensino da palavra de Deus, aleluia. Peço à irmã Marilene que faça a oração inicial, logo após a missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos nessa noite para poder Te adorar, Te louvar, Te glorificar. E mais uma vez, Senhor, ouvir a Tua palavra, aprender mais e mais, Senhor. Senhor, nós pedimos ao Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa oração e toma, Senhor, a primadeira deste culto, Senhor. Senhor, toma a direção, Senhor. De Jesus, desejamos que vamos está na rua. Agradeço a oportunidade. Glórias a Deus, aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aleluias. Irmã missionária Olinda, louvando o hino da harpa, amém? Amém, a paz do Senhor. O hino 151, 151. Aleluias. Aleluia. Fala, Jesus querido, fala, minha Deus, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Ela me suavemente fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me quando venha, sempre eterna voz. Ouve tua voz eu quero, e nesse mesmo som, para que os filhos falam e me caminham pela bondade do dia, até de um santo dom. Querendo consagrar-se para a sua vida dar, obedecendo a Cristo e com favor amar. Fala como amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno Deus. Ouve tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, canta alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te
jeito bom, que ela me contagia, se vinha ter no fim. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Aleluia, Jesus, diariamente. Aleluia, já agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmã missionária linda, que Deus abençoe em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Peço à irmã Eliane que faça a leitura oficial da palavra, amém? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ler Salmo 1. Glória a Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, meu Deus, nesta noite, Senhor, por mais esta oportunidade, te louvamos, Senhor. Obrigada por tua palavra, Senhor, que o Senhor vem nos guardar, nos livrar de todo mal. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, Pai. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia daqueles que estão fracos, Senhor. Visita nesta noite, Pai, e fortalece cada um, meu Deus, no nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Que Deus abençoe também a irmã Eliane, abençoe o Gabriel, em nome de Jesus, toda a sua família, para a glória do Senhor. Aleluia. Peço ao irmão Lauro que ore pelo pastor, irmão presbítero Lauro, orando pelo pastor que estará ministrando o ensinamento nessa noite. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oramos. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, estamos aqui na Tua presença para te adorar, te glorificar e te agradecer por mais um dia, Senhor. Te agradecer também por esse momento, Pai querido, que nós vamos ouvir a Tua palavra, Pai. Que os nossos corações, Senhor, nossa mente esteja preparado, Senhor, para ouvir e aprender de Ti, Senhor. Pai querido, usa Teu servo com sabedoria, capacita ele, Senhor, dos altos céus, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar com a nossa mente, Senhor, para ouvir a voz do Senhor e que o Senhor possa nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Glórias a Deus, muito obrigado, presbítero Lauro, que Deus o abençoe. Pastor Edivaldo. Saudando os irmãos com a doce e gloriosa paz do Senhor, e nesta noite o Espírito Santo possa usar-nos com poder, com autoridade, com unção, com capacitação, com entendimento, para transmitir aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite.
Para isso, abrimos a nossa Bíblia em 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, do versículo 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 1 ao 5. Glória a Deus. Assim diz o texto sagrado. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas para encher-me de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora, abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 1 ao versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim o texto sagrado. E chegou a Derbe, Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra, em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Amém. Glórias ao nome do Senhor. O nosso tema de hoje é: qual o legado que deixaremos para os nossos herdeiros? Qual é o legado que deixaremos para os nossos herdeiros? Muitas famílias, nos nossos dias, principalmente aquelas que têm pouco, ou aquelas que não possuem nada, ou aquelas que têm muito, procuram antecipar a divisão, ainda em vida, de suas heranças materiais. Às vezes, essa situação da divisão da herança logo ocorre após o falecimento de um dos pais. Em qualquer das situações, ou seja, em vida ou pós-morte, há sempre um desconforto generalizado provocado
por mais dos diversos interesses que estão envolvidos. Infelizmente, irmãos, nós temos vivenciado e presenciados alguns casos não muito distantes de nós, de brigas, de confusões, agressões morais e físicas, rompimento de laços familiares e afetivos, e há casos até de homicida. Queira ou não, é uma realidade dos nossos dias. E isso não se restringe somente ao mundo exterior, mas ao mundo cristão. Isto às vezes acontece. A despeito desse tema, herança, queremos falar do seu sinônimo, que é a palavra legado. Apesar que ambas, figuradamente, têm o mesmo sentido, quanto à sua aplicação na prática, elas são específicas e distintas. Enquanto a herança se trata de coisas materiais, bens, carro, casa, fazenda e aplicações e outros, se trata de questão material, o legado, por sua vez, se aplica mais aos valores espirituais, os valores éticos e os valores morais. E também culturais, que se recebe dos ancestrais, o qual também se transfere para os descendentes. É deste valor, ou melhor, desses valores, que vamos compartilhar nesta noite. Sabendo que o legado, que nós já falamos, que indica as coisas espirituais, proporciona aos herdeiros sempre uma herança incorruptível, uma herança eterna e de valor imensurável. Pois foi comprada e repassada pelo sacrifício da cruz de Cristo. De graça recebemos, de graça transferimos esse legado. Os textos básicos desta noite do tema denota um verdadeiro legado de uma família ao seu descendente, bem como de um líder ao seu filho na fé. Em primeiro lugar, observamos no texto lido a conduta de Eunice e Lloyd, respectivamente mãe e avó de Timóteo. Essas servas de Deus eram judias convertidas ao cristianismo, que plantou a preciosa semente no coração de Timóteo. Em segundo lugar,
o apóstolo Paulo os encontrou na sua primeira viagem missionária na cidade de Listra, onde eles moravam. Paulo necessitava de cooperadores também na formação de obreiros para que pudesse assumir as igrejas locais fundadas por ele. E nesse encontro, ele se depara com esse jovem Timóteo e o convidou e o discipulou e lapidou, tornando-se o seu filho, aliás, um dos seus filhos na fé, porque ele teve outros, como Tito, como Filemon, né, foram filhos de Paulo na fé. O legado de Eunice e de Lloyd a Timóteo. Elas foram um bom exemplo de mães cristãs, criadas no judaísmo, conforme a lei e a tradição judaica. Não se descuidaram de instruir seu filho Timóteo nos santos caminhos do Senhor. Elas literalmente o ensinou o caminho que deveria andar. Como na cultura judaica, a mãe era responsável pelo ensinamento da lei e dos mandamentos mosaicos. Deuteronômio capítulo 6, versos 7 e 8, diz o texto sagrado: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Paulo enfatiza o legado de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Provérbios, capítulo 22, verso 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A lição destas servas do Senhor é um legado para a família cristã, que o importante é repassar aos nossos descendentes esses valores morais, éticos e espirituais. Porém, se no futuro houver por parte dos herdeiros desvios de conduta, pode ter certeza que um dia voltará às suas origens, como foi o filho pródigo. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo, mostra justamente isso. Filho de uma família cristã, de uma família judaica,
e que foi ensinado no caminho que deveria andar, e, no entanto, reivindicou a sua herança em vida. Mas, pela graça e a misericórdia de Deus, ele tinha uma outra herança, muito mais valorosa do que a herança que pereceu na gastança, nas suas prostituições e nos seus deleites. Quando ele se achou num estado deplorável, em que não tinha socorro imediato, aquela semente que foi plantada no coração dele fez com que ele caísse em si e se lembrasse da casa paterna. Assim, também são muitos filhos de crentes que, ao longo da trajetória, se desviaram dos caminhos do Senhor. Creio, assim como o filho pródigo, a semente que você, pai, eu, pai, você, mãe, que plantamos no coração dos nossos filhos, certamente, um dia, essa semente reivindicará a sua reconciliação para com o Pai. O legado de Paulo a Timóteo. A adoção de Timóteo por Paulo, Atos 16, 1, nós lemos nessa noite, e chegou a Derbe, Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. No verso 3, a parte A, Paulo faz um grande convite a Timóteo para que ele fosse o seu discípulo e o acompanhasse. Timóteo tinha aquela base sólida que foi plantada pelos seus ancestrais, a sua mãe e a sua avó, de uma formação que pôde Paulo dar continuidade lapidando, acrescentando, discipulando, para que ele se tornasse um grande obreiro. Ele, Timóteo, ouviu de Paulo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O legado que eu trouxe de Cristo, eu estou passando esse legado a todos vocês. E Timóteo assimilou bem isso. Segundo Timóteo 3,14, nós já lemos hoje, o 15, diz, 14 e 15, tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste. Permanece naquilo que aprendeste de que fosse inteirado, sabendo de quem tem aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Sem dúvida alguma, o grau de confiança que Paulo depositou em Timóteo é o testemunho do seu caráter e de um legado invejável.
o exemplo copiado de Paulo por Timóteo, deste jovem fiel, continua, irmãos, encorajando os servos de Deus até os nossos dias. E as instruções de Paulo ao seu filho na fé é um legado, não somente para Timóteo, mas para todos nós. Concluindo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 a 16. Eu quero concluir com esse texto bíblico. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Que nós, queridos irmãos líderes, ou mesmo discípulos, nós temos que ser exemplos, procurar errar o menos possível, ser correto, para que nós possamos passar como Paulo passou para Timóteo e como Paulo passou para todos nós. Ser seu imitador. Que nós possamos imitar Paulo, né? No trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persista em ler. Estamos vivendo uma crise, irmãos, que o povo não lê Bíblia, não estudam. É difícil. Como é que nós vamos ter relacionamento com Deus mais profundo se nós não orarmos, se nós não estarmos ligados, conectados na palavra de Deus? Como é que nós vamos conhecer mais a Deus? Às vezes, na escola bíblica dominical, vamos assistir a aula, nem sabemos qual é a lição, muitos não sabem nem qual é o tema, quanto mais o conteúdo da lição. Está difícil. Para orar, só a graça de Deus. É difícil, precisa ficar batendo na porta. Ô, irmão, pelo amor de Deus, ajuda. Atravessa a Macedônia e nos ajude na oração. É difícil, mas que nós possamos copiar esse legado de Paulo. Persiste em ler, em exortar, em ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti. Quantos já não utilizam mais do dom que Deus nos deu? Está desativados. Vamos ativar os dons. Nós estamos muito preocupados, queridos irmãos, com as nossas particularidades. Excessivamente, colocando as coisas materiais acima das coisas espirituais. Estamos vivendo como na época de Ageu. Estamos muito preocupados com as nossas casas estucadas. Não estou falando que nós não devemos cuidar, mas nós não podemos preterir em detrimento da obra de Deus, das coisas do Senhor. Estamos vivendo um momento difícil. Vamos utilizar aquilo que Deus tem nos dado, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Ele está dizendo, medita estas coisas. Mas ele tem outra preocupação, não é só meditar, não é só saber dessas coisas, não é só entender,
mas a outra preocupação, ele está dizendo, ocupa-te nelas. Ocupa-te nelas. Não despreze essa chamada, esse dom. Precisa, muitas das vezes, a gente está implorando, pedindo pelo amor de Deus. Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, quando nós meditamos, quando nós nos ocupamos, que nós fazemos esse trabalho, exercemos esse dom, essa ocupação que Deus nos deu, ele está dizendo aqui que é um legado. Ou seja, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Com qual objetivo? Para que eles copiem e que sejam de legado para eles. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aleluia. Quantos mais não pregam mais a doutrina? Quantos estão envolvidos com prosperidades, com oba-oba, esquecendo da sã doutrina? Persevera em quê, irmãos? Na sã doutrina. Persevera nestas coisas, no ser exemplo, ou seja, um bom exemplo para que você deixe um bom legado. Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que fiquemos com esta palavra, irmãos, e que legado nós nos propusemos a deixar aos nossos descendentes. Que Deus nos abençoe e que tenha misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus, obrigado, pastor Edivaldo, que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus, continue sempre nos dando esses aprendizados maravilhosos para a edificação de nossas vidas, amém? Glórias a Deus, aleluia. No próximo domingo, teremos a Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, e é online. A Escola Bíblica Dominical permanece online no próximo domingo, às 9 da manhã. E às 19 horas do domingo, teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, os irmãos, não esqueçam, no próximo domingo, presencial na igreja, Santa Ceia do Senhor, não deixe de participar. Pedidos de oração, continuar orando por aqueles que estão enfermos, por aqueles que perderam um parente, um ente querido, né, e continuar orando pelos que estão trabalhando na linha de frente, né, que Deus possa trabalhar na vida de cada um, salvando, curando e libertando em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Peço ao evangelista Sérgio que faça a oração, encerrando o culto, e o pastor depois dando a bênção apostólica e com as considerações finais. Amém? Amém, Léo. Paz Senhor para todos, amém? A Santa Ceia não é no primeiro domingo de janeiro? Mudou? Sim, o pastor vai falar sobre isso. Então tá. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado nessa noite pela tua rica e gloriosa palavra para nossas vidas e nossos corações. Continua abençoando a tua igreja, o teu povo aqui presente, derramando a tua rica bênção sobre a vida de cada um dos teus servos, que venha nos abençoar, nos dar uma boa noite de bênção, um dia amanhã de vitória para todo o teu povo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Pastor Edivaldo. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Decidimos no domingo, e eu avisei a igreja,
que, devido aos festejos de Natal e de Ano Novo, e então, devido também à situação que nós estamos vivendo, nós vamos fazer a nossa oração da meia-noite de amanhã até a meia-noite de sexta-feira, da seguinte forma: o irmão ou a irmã vai optar por um horário aleatoriamente que você escolher para fazer a sua oração, porque tem uns que vão passar o Natal na casa de alguém ou vai fazer uma pequena viagem, e às vezes, se nós colocássemos a grade, poderia ser que já temos dificuldades de preencher a grade na normalidade, e no festejo nós teríamos mais dificuldades. Então, nós optamos que cada um faça o seu devocional, o seu jejum, tá? No horário que assim o quiser, ok? Tanto nesta de quinta para sexta, como na outra semana, do dia 31 para o dia 1º. Não teremos a ceia, né, do dia 31, presencial. Então, o que nós fizemos? Há pessoas que vão viajar depois do Natal, passar o Ano Novo fora, e nós achamos por bem antecipar a Santa Ceia para domingo, próximo que vem. E isso foi acordado entre os irmãos que estavam presentes ao culto, ok? Não foi aleatoriamente. Houve um acordo e nós achamos por bem antecipar. Amém? Se tiver alguma dúvida, viu, Léo? Depois você coloque essas mudanças que houveram, você coloca para que todos tomem conhecimento. Amém? Amém. Ok. Então, a bênção apostólica. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor a todos.